Nós temos acompanhando também, as pessoas cada vez mais têm pet. Antigamente, pet era chamado cachorro, gato, hamster, mas virou tudo pet. E nós pedimos, então, a Camille Chamoni, que é especialista em comportamento animal, para conversar um pouco conosco. Camille, muito obrigado por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigado. Camille, a gente que gosta desses bichos todos, né? Eu mesmo tenho 2 gatos na minha casa, 7 cachorros lá no sítio e tudo mais. Os cachorros entendem o que a gente fala? Os gatos? Pois é, Heródoto. Você sabe que essa é uma confusão que existe aí entre o universo humano e o universo dos cães, né? A gente vê os cães fazendo alguns comportamentos e logo a gente pensa, eles sabem o que a gente está pensando, eles estão fazendo isso por vingança, eles estão fazendo isso porque eles estão se sentindo culpados. Mas a mente dos cães é tão simples, Heródoto, eles não têm esse alcance emocional todo que a gente tem, sabia disso? A gente sabe como você gosta do bicho, né? Você gosta do animal, você até atribui características humanas a ele, não? Exatamente isso. Eu chamo isso de humanização. É a gente olhar para um animal, para um gato, para um cachorro e atribuir características humanas desse animal e esperar que ele veja o mundo como nós humanos enxergamos. Agora eu vou te contar uma coisa, olha só que interessante. Nós humanos, a gente possui o cérebro mais evoluído de todas as espécies animais. Não existe no nosso planeta nenhum animal que tenha um cérebro como o nosso. É por isso que a gente está aqui hoje conversando na rádio, é por isso que somos nós estudando os cérebros dos outros animais, não eles os nossos. É por isso que não é um cachorro apresentando aí o seu programa na Rádio Nova Brasil, é por isso que é você, porque você tem um cérebro mais Eu evoluído. preciso tomar não é? cuidado, senão é capaz dele entrar aqui e tomar meu lugar. Olha, ainda falta muito para isso acontecer. Mas aí o que acontece, Heródoto? Como a gente convive com os animais há muito tempo, a gente acaba acreditando que eles entendem a gente como a gente os entende. E isso é a razão de todos os problemas na vida deles, coitadinhos. Entendo. Agora, por exemplo, um animal como esse, o ser humano tem sentimento de culpa. O animal tem também ou não? Ou é uma Pois interpretação nossa? Não tem. Olha só, a culpa ela é uma emoção muito elaborada. Pensa comigo. Para um indivíduo sentir culpa, primeiro ele tem que entender que o comportamento dele está errado, para depois ele entender que o comportamento errado dele impacta num terceiro, e aí ele entender o que o terceiro está sentindo. Só que essa habilidade de entender o que o outro está sentindo, a ciência nomeia como teoria da mente. E só os primatas ditos superiores, então nós humanos, macaco, gorila, chimpanzé, nós temos essa competência de entender o que os outros sentem. Cachorro não entende, gato não entende. Então, partindo desse pressuposto, é realmente um equívoco dizer que os gatos, os cachorros sentem culpa, ou que os gatos e os cachorros eles fazem comportamentos para se vingar da gente. Olha que interessante. Interessante. Agora, nessa escala, onde entram, então, os cachorros e o gato nessa escala de, vamos dizer, de desenvolvimento cerebral? Então, eu vou te contar. Olha, nós humanos, você já viu um cérebro, um desenho de um cérebro, e você viu que a parte externa dele parece um maracujá de gaveta, todo amarrotado? Sim. Essa parte do cérebro a gente chama de neocórtex. E quanto mais células, mais neurônios tiver nesse neocórtex, mais desenvolvido é um animal. Então, nós humanos, nós possuímos em torno de 16 bilhões de neurônios no neocórtex, que é nessa parte desenvolvida do cérebro. Os cães possuem em torno de 450 milhões. E os gatos, em torno de 250 milhões, menos ainda do que os cães. Entre nós e entre os cachorros, aí a gente tem a girafa, a gente tem o porco, a gente tem o elefante, a gente tem a capivara. Então, todos esses animais que eu citei aqui para você agora, eles são cognitivamente mais evoluídos que os cães. Então, veja que os cães estão lá na rabeira, nós 16 bilhões, e os cães com 450 milhões, os gatos com menos ainda, 250 milhões de neurônios. Então, a forma do cérebro desses animais funcionar é realmente muito primitiva quando comparada à nossa. Entendi, perfeitamente. Michele Trombelli, você tem alguma pergunta para Camille Chamoni? Fique à vontade.
tenho uma pergunta bem rápida, porque eu tava com uma dúvida esses dias, que é a cachorrinha da minha tia. Ela vai viajar e aí ela ficava em dúvida se é melhor deixar ela em casa com uma pessoa passando lá todos os dias para atender as necessidades básicas, mas ela ficaria mais sozinha, ou se seria melhor um hotelzinho que ela sairia do seu habitat natural e passaria Hotelzinho a conviver... 5 estrelas, vê lá, não é qualquer hotelzinho favor, não, hein? por favor. E passaria a conviver com outros bichinhos, mas ao mesmo tempo sairia ali da sua zona de conforto, né? Em que ela tá habituada, já conhece os ambientes. E eu fiquei com muita dúvida em relação a isso. Qual a sua visão sobre essa questão? Então, vou te contar uma coisa. O desenvolvimento emocional e cognitivo de um cachorro equivale ao de uma criança de 2 anos de idade. No caso de um cachorro que é um super Einstein, a gente consegue ver um desenvolvimento emocional e cognitivo de uma criança de 4 anos. Então, aí eu te pergunto, quando que em sã consciência a gente deixaria uma criança de 4 anos sozinha o dia inteiro dentro de casa? Entendi. Nunca. Concorda? Então, sair para viajar e deixar um animalzinho sozinho dentro de casa realmente não é uma prática que eu recomendo. Por outro lado, o cãozinho, para poder sair do lugar que ele conhece, da casa dele, e ficar em um outro ambiente, para ele também não é uma coisa totalmente legal se isso acontece de forma abrupta. Então, o tutor do cãozinho não pode pegar o cãozinho e colocar ele lá no hotel e viajar, sumir por 1 semana, 2 semanas, porque o cãozinho não vai entender o que está acontecendo. Então, todas as vezes que um cachorro vai ficar num hotelzinho, mesmo que seja um hotelzinho 10 estrelas, ele precisa de passar por um processo de habituação. Então, um dia ele vai e fica 1 hora, outro dia ele vai e fica 2 horas, outro dia ele vai e fica mais um pouquinho, no outro dia ele faz uma pernoite lá, depois ele passa um final de semana, porque dessa forma a gente vai habituando o cachorro a esse ambiente que não é a casa dele. Porque o cachorro não entende que o tutor vai viajar e vai voltar. Ele entende que ele foi abandonado. E quando isso acontece, ele entra num luto que pode, inclusive, comprometer a saúde física dele e levar ele a óbito. Então, não podemos arriscar. Ok. Camille, muito obrigado por sua gentileza, por essa aula que você deu aqui pra gente. Muito obrigado. Um prazer, Heródoto. Um abraço para vocês. Obrigado. Camille Chamoni, especialista em comportamento de animal. Olha só, cada uma que a gente vai aprendendo aqui. Olha lá.